Torcedor palmeirense pede fim de provocação de Leila Pereira ao Flamengo. Corinthians monitora a situação de Everton Cebolinha. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que já deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Fala aí, mais querido, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje 10h30 da manhã no CT Ninho do Urubu para começar os trabalhos focado no jogo de domingo, dia 12, contra o Fluminense, pela 11ª rodada do Brasileirão, às 18 horas, pelo Brasileirão no Maracanã, meus queridos. O Flamengo conseguiu aí ganhar mais um dia de treino, que será amanhã, sábado. Fez aquele pedido lá para a CBF para poder adiar o jogo por conta do atraso no retorno ao Brasil, depois da vitória lá no Peru sobre o Cusco por 2-0. E a CBF concedeu aí, né? O Fluminense também emitiu uma nota falando que está de acordo, entendeu a situação do Flamengo, parabéns à diretoria do Fluminense. Os torcedores, como eu falei no vídeo da manhã, se descabelaram, ficaram revoltados, não vamos assistir o jogo do Fluminense pela Libertadores no Maracanã, vamos cancelar a compra, foi, né, bobeira. Mas valeu aí a diretoria do Fluminense, show de bola. Bom, tenho boas notícias sobre o treino de hoje do Flamengo, lembrando que os jogadores que jogaram em Cusco participaram do trabalho regenerativo na academia. Everton Cebolinha e Saúl treinaram parte do treino do Flamengo de hoje, tá? Com o elenco principal. A dupla segue o planejamento do Departamento Médico Rubro-Negro e retornará em breve aos gramados. Já vamos entrar aí na terceira semana já de abril e nada da gente ver Saúl Ñíguez aí, né, à disposição no banco de reserva, algo que falou que iria acontecer tal no segundo semestre, na segunda semana de abril. Vamos aguardar, espero que dê tudo certo. Bom, já Alexandro treinou normalmente com o elenco do Flamengo hoje e há uma boa chance de o jogador ficar à disposição de Leonardo Jardim para o clássico contra o Fluminense. Vale lembrar que o Flamengo ainda realizará o último treino sábado e o lateral que retorna de lesão será reavaliado antes da partida. Ou seja, estamos aí no momento crítico, né? Amanhã, se ele conseguir treinar normalmente, ficará à disposição do técnico Leonardo Jardim e eu torço muito que ele venha como titular. Já não aguento mais Ayrton Lucas na lateral esquerda, tá? Bom, o Fluminense informou aí que Germancano sofreu uma lesão grau 2 no músculo do retor anterior da coxa no treino da última quinta-feira, mais conhecido como ontem, e não jogará o clássico contra o Flamengo. Então, informações aí de Flamengo e Fluminense para vocês, tá? Outra informação que me chamou a atenção é de um torcedor do Palmeiras e também jornalista pediu o fim das provocações de Leila Pereira ao Flamengo. Como ele disse, em 2025, Palmeiras só tomou pau do Flamengo e a Leila Pereira não consegue tirar o Flamengo da cabeça. Segundo o Felipe Francescani, não está de acordo com as piadas de Leila Pereira para o Flamengo. Nessa semana, a mandatária provocou o Mengão aí, chamando o tetracampeão da Libertadores de Real Madrid da Shopee. Torcedor declarado do time paulista, o jornalista Felipe Francescani fez um pedido para a gestora. Gente, não é demérito nenhum o Flamengo querer se considerar o Real Madrid. O Flamengo querer se considerar aí grandes times, o Manchester United, né? A gente tem que se espelhar, né, e seguir exemplos de coisas boas. Não querendo desmerecer, vai querer se comparar o quê? A um time da segunda divisão da Inglaterra? Se o time da segunda divisão da Espanha? Claro que não. A gente tem que focar nos grandes e tentar alcançá-los. Bom, vamos aqui para o que Francescani falou, tá? Abre aspas. Nos confrontos entre Flamengo e Palmeiras, é um histórico patético para o Palmeiras. Patético. Falo isso com dor no coração. Mas tirando 2021,
a final da Libertadores, o Palmeiras só levou pau do Flamengo em campeonatos brasileiros. Não ganha desde 2018. Não tem esse de grama sintética. Não, apanhou no sintético, na grama natural, no Maracanã, no Allianz Parque. Perdeu a final da Libertadores no ano passado. O Palmeiras perdeu o trunfo que tinha para zoar o Flamengo, que foi aquela Libertadores de 2021 com a pichotada lá daquele garoto que está lá, o Pitico. O Flamengo devolveu numa condição muito dolorosa, que foi ultrapassar o Palmeiras em números de título. Fecha aspas, disse Facicani. E detalhe, não deram um chute a gol em 2025 na Libertadores da América. E ele complementou aqui, abre aspas, acima de tudo, o Flamengo ganha o Brasileirão, que ele tinha largado de mão. O Flamengo tinha aberto mão do Campeonato Brasileiro, se vocês bem se recordam. E ele continua, o Palmeiras tinha o campeonato na bandeja e tropeçou. A partir do momento que você não tem nenhum resultado para justificar uma provocação, eu preferia que a Leila não tivesse um alvo definido. Quanto menos provocações, menos estabilidade o Palmeiras teria. No ano passado, os debates nos bastidores mexeram com o psicológico do Palmeiras. Fecha aspas, acrescentou o jornalista. Só para trazer para a memória de vocês aqui, ó. Em 2025, o Flamengo simplesmente humilhou o Palmeiras no Brasileirão. 2 vitórias rubro-negras, 2-0 no Allianz Parque, na casa deles, tá? 3-2 no Maracanã, e já na final da Libertadores, o gol de Danilo de cabeça, que dói até hoje, né? No coração e na cabeça deles, tá? O mais querido do Brasil faturou o tetracampeão em Lima, no Peru. E ela quer falar o quê do Flamengo? Bom, nos últimos 20 jogos, entre as equipes, por todas as competições, são 10 vitórias do Flamengo, 7 empates e apenas 3 derrotas para o Palmeiras. Um desse resultado, inclusive, teve o sabor de derrota para os paulistas, já que aconteceu na Copa do Brasil de 2024, na ida. O Mengão fez 2-0 e passou de fase, mesmo com resultado negativo de 1-0. E Leila Pereira quer jogar piadinha pro Flamengo? Ah, Leila Pereira, pô, tá de sacanagem, né? Bom, vamos mudar aqui de assunto, porque vai ter novidade na arbitragem no Fla-Flu, ou no Flu-Fla, que é o mando de campo do Fluminense no domingo no Maracanã. Será um dos 2 jogos da 11ª rodada do Brasileirão a testar tecnologia de anúncio público. O árbitro Rafael Claus usará o sistema de som para explicar aos torcedores e aos telespectadores as decisões tomadas após checagem do VAR, né? Para a gente não ficar, o que aconteceu, o que ele deu, o que aconteceu. Ele rolou o VAR, ele vai lá avaliar e depois ele vem e passa para o público que estiver no Maracanã e para os telespectadores que estiverem assistindo de casa. Além do anúncio por voz, a CBF definiu que o VAR realizará o processo de traçar as linhas internamente em lance de impedimento e apenas o resultado chegará a ser exibido. Ou seja, os torcedores não vão mais acompanhar o traçado das linhas em tempo real, como acontecia, aparecia lá no telão, aparecia na tela da televisão. Eles vão traçar internamente, só eles vão ver, né, esse traçado de linha, e o árbitro que estiver apitando a partida vai comunicar por mensagem de voz. E por falar em arbitragem, a comissão de arbitragem da CBF escalou Rafael Claus para comandar Flamengo e Fluminense domingo no Maraca. O árbitro será auxiliado por Bruno Bochila, do Paraná, Danilo Ricardo Simon Manes, de São Paulo, e o VAR será por conta do Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Então essa daí é a arbitragem para Fluminense e Flamengo. O histórico do Flamengo em jogos apitado por Rafael Claus é de 29 vitórias, 4 empates, 15 derrotas em 48 partidas. O último duelo do Flamengo, apitado por Claus, foi o triunfo por 2-1 sobre o Vitória pela 3ª rodada do Brasileirão. Claus, inclusive, foi escalado aí para apitar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e México, né? Espero que os protagonistas desse jogo entre Fluminense e Flamengo sejam os jogadores, sejam os times e não a arbitragem, né? Bom, mudando aqui de assunto, Corinthians monitora a situação de Everton Cebolinha no Flamengo e estuda a possibilidade de abrir conversas já no meio do ano, quando o jogador fica livre para assinar um pré-contrato. Lembrando, Everton Cebolinha
tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair inteiramente de graça no final do ano. Ele já falou que não tem desejo de permanecer no Flamengo. O representante dele também já falou a mesma coisa. Então vamos seguindo aqui. Apesar disso, o Flamengo está decidido a dificultar ao máximo uma saída no decorrer do segundo semestre, especialmente para clubes brasileiros. O Corinthians deverá ter concorrência de peso no mercado interno e externo. O Grêmio está monitorando a situação do jogador. O Cruzeiro está monitorando a situação do jogador. Tem time do exterior também, só que nenhuma proposta oficial chegou até a mesa do Flamengo até o momento. Corinthians está monitorando a situação do atleta, tá? Não chegou, não fez nenhuma proposta, não conversou com ninguém. Então vamos seguindo aqui com a informação, porque segundo Vene Casagrande, o Flamengo está de olho na situação do volante Danilo do Botafogo. Segundo ele, alguém dentro do clube, disse que não tem negociação rolando no momento, mas o jogador é bem avaliado dentro do Flamengo e a ideia da diretoria é seguir acompanhando a situação de perto. Lembrando, o Botafogo vem passando por vários problemas financeiros, recebendo punições da FIFA, não podendo contratar jogadores. Quer queira ou não, eles terão que vender jogadores para ter fluxo de caixa. Tá? E Danilo pode aí ser um desses jogadores que pode ficar à disposição do mais querido. Tá? Agora vamos falar aqui sobre o técnico Leonardo Jardim, que vai ter mais um desafio para o clássico de domingo, que é escalar o meio de campo. Pulgar e Jorginho estão fora por conta de lesão. Meus queridos. Então, sendo assim, Nicolas de la Cruz, que foi titular contra o Cusco na altitude, jogou 87 minutos e teve boa atuação. Porém, por conta dos problemas nos dois joelhos, o uruguaio será avaliado se sua titularidade ainda não é certa. Sabemos, Nicolas de la Cruz, infelizmente, tem um problema crônico no joelho, o que impede que ele possa ter uma sequência de jogos. Ele fez um tratamento alternativo no ano passado para não passar por cirurgias, Mas é um jogador que, se tivesse 100% fisicamente, seria titular absoluto no Flamengo. É um jogador que tem uma qualidade técnica imensa, é um jogador que tem uma visão de jogo, é um jogador que quebra linhas, que corre o tempo todo, mas os problemas que ele tem nos joelhos o atrapalham bastante. Quem ganha espaço é Everton Araújo, que pode ser titular pelo terceiro jogo seguido em caso de necessidade. Lucas Paquetá pode completar a dupla de volante. Outro jogador também que joga muito de volante é Léo Ortiz, que começou a sua carreira na categoria de base jogando como volante. Mas tem aí, Danilo, forma dupla de zaga Danilo e Léo Pereira, e coloca lá o Léo Ortiz. Cara, o que o Léo Ortiz fez quando entrou no segundo tempo contra o Cusco, meu irmão, o cara também é fera. Joga nas 11, como a gente costuma brincar. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo busca lateral esquerdo no meio do ano e Caio Henrique do Mônaco está sendo monitorado, tá? Não quer dizer que o Flamengo vai contratar o jogador, não quer dizer que o Flamengo vai fazer uma proposta para o jogador. O scout do Flamengo está monitorando vários jogadores no mercado. Inclusive, diante aí dos problemas físicos de Alexandre e oscilação de Ayrton Lucas, o clube aí acompanha o mercado, não só Caio Henrique, mas como outros jogadores também. A prioridade do Flamengo, na janela do meio do ano, é contratar um centroavante, contratar um atacante. Caso surja uma oportunidade de mercado, o Flamengo sim fará uma proposta para um lateral, De momento, ou então deixar para o final do ano. A prioridade no momento é um centroavante. Bom, a notícia é que Caio Henrique é um dos principais nomes para o reforço à lateral esquerda do Flamengo. É uma notícia, para mim, espetacular. Pode ter certeza disso. Ele é um belíssimo jogador, joga demais e, por mim, ele estaria até na seleção brasileira. Um jogador que era meia, antigamente virou lateral. É um jogador que se assemelha a Felipe Luiz. Inclusive, tem uma qualidade técnica muito boa. Ele se assemelha muito à qualidade técnica, o estilo de jogo, a Felipe Luiz, quando ele era profissional, Ele agora é técnico, mas quando ele era lateral, tem as mesmas características do Felipe Luiz no auge, tá? E ele é um lateral para ser titular por diversos anos, porque é um jogador novo, tá? Mas
o que acontece? Não vai ser nada barato para trazer o jogador para o mais querido, mas valeria a pena tentar contratá-lo. Mas segundo aí informações dos canais Paparazzo Rubro-Negro, tá? O Flamengo negou qualquer tipo de negociação. Como eu falei, não tem negociação. O Flamengo está avaliando o mercado e o nome dele é bem avaliado, tá? Bom, agora o Flamengo extinguiu. Não existe mais o manto número 2. Como assim, PQD? O Flamengo lançou hoje? Não. Flamengo e Adidas lançam o novo manto 1 branco para 2026. Como assim? Eu vou explicar para vocês. A novidade marca o fim da ideia de uniforme 2 ou visitante. O clube passa a tratar a camisa branca como manto 1 branco, reforçando o conceito de que não existe jogo fora de casa, já que a torcida transforma qualquer estádio em extensão do Maracanã. Aquilo que o pessoal sacaneia a gente, o Flamengo não tem estádio. Aí a gente fala, né? O estádio do Flamengo, a casa do Flamengo é todo o local que ele vai jogar, porque tem uma multidão de torcedores rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Flamengo é o clube de maior torcida do Brasil. Então, quando nós vamos jogar na suposta casa do adversário, a gente entra em campo praticamente como um mandante. E o pessoal fica chateado com isso. Bom, o modelo é predominantemente branco, com faixas rubro-negras no peito, elemento que não aparecia desde 2019. As 3 linhas nos ombros vêm em vermelho e mais espessas, com o kit completo por calção preto e meiões brancos. A versão jogador traz a tecnologia de alto rendimento, com escudo e logo da Adidas em material lenticular, criando efetivos visuais em movimento, tipo furta-cor, né? O novo manto já está disponível em diferentes versões, incluindo jogador, torcedor, manga longa, infantil e mini kit. Eu postei uma foto minha aí na minha página Maurício Paula Santos com um manto branco, né, que eu fiz por IA, que eu ainda não tenho PP para comprar, né, tá caro para dedéu, mas assim que tiver, estarei aí, né, comprando, que eu achei muito lindo, ficou muito bonito o novo manto do Flamengo. Vocês gostaram? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.